Muitos falam em ascensão, e muitos que falam como fazer o processo ascensional estão tentando ensinar como fazer esse processo através de estudos, aulas e cursos. A ascensão virou o nicho de um crescente mercado também de ilusão, abrangendo diversos interesses dentro do mundo dual. Compreendendo como funciona o jogo da programação mental, se torna importante os cuidados para não cair nessas ciladas, o que requer muita atenção, principalmente para quem ainda acredita em Papai Noel ou Coelhinho da Páscoa. A falta de percepção da própria grandeza em luz que são tem colocado muitos experimentadores em serviço à Matrix. É importante ressaltar que esses estão na inconsciência de si mesmos, tanto em sombra quanto em luz. E é bem provável que estão falando do processo ascensional, acreditando que estão despertos por terem apenas a informação, ignorando a própria sombra. Muitos estão perdidos ainda nos vícios da experiência mental, provando também a inconsciência da própria luz, buscando o reconhecimento externo do que em verdade negam em si mesmos como experiência mental, comportamental. Esse grupo de almas, cujas aparições estão cada vez mais constantes nas mídias sociais, experimenta a ilusão sobre a própria ilusão, mesmo sabendo que os agrupamentos ocorrem por ressonância de campo. É importante ressaltar que o processo ascensional é e está se tornando cada vez mais individual. E os cuidados com os mestres e professores, quando o assunto for transição planetária, devem ser observados com bastante acuidade. Não é informação sobre a transição que muda a vibração como muitos pensam, mas o comprometimento consigo mesmo em olhar com verdade para a própria ilusão. E se o mestre ainda não olhou corretamente, é provável que o aluno também não consiga. Os consultores ascensionais, que se tornaram hábeis em criar teorias em cima de teorias sobre o processo da transição planetária, estão veementes e implacáveis no dom de iludir. Na inconsciência, tentam fazer caber a velha informação na nova vibração ou energia. Com isso, é verdadeiramente impossível as teorias e conteúdos usados perderem-se, assim como o próprio tempo gasto, ouvindo tais considerações ou ensinamentos. Qualquer promessa de mudança de vibração com bases teóricas sobre o processo ascensional cairá por terra em virtude de que as teorias ou ensinamentos mentais copiados ou aprendidos não se expressam em energia, diferentemente dos trabalhadores da luz que encontraram em si mesmos tais potenciais. Não é difícil concluir que esse reconhecimento é individual e intransferível, pois acreditar que exista alguma informação externa que possa fazer essa mudança seria imaginar o aluno da pré-escola dando aula para um professor de universidade. Somente a arrogância se prestaria a esse papel. Quem nos instrui nesse maravilhoso aprendizado é nossa própria alma, nossa própria essência, a consciência crística manifestada em si mesmo. Todas as teorias em relação a esse assunto não passam de teorias, e já sabemos que teorias não nos revelam em verdade. As revelações acontecem quando olhamos para nossas emoções ou experiências sem julgamento ou culpa.
Isso sim é uma ferramenta sem custo. É o saber sem aprender. É extrair de si mesmo as lições de reconhecimento sobre a sua experiência, sem que haja negações. E assim vamos nos revelando cada vez mais em verdadeira natureza divina. A capacidade mental é requintada, elaborativa e extremamente perspicaz. O ego tenta por todos os meios falar das verdades espirituais, na tentativa de permanecer no controle do jogo, criando sempre um jogo dentro dos jogos que ele mesmo criou. Ascensão é elevar-se, é ascendência, movendo-se para um outro nível de consciência. No caso específico da ascensão planetária, ascensão é movimento que está respeitando leis universais. A terceira dimensão como uma experiência encerrada, dando lugar para dimensões mais elevadas, como a quinta. E o planeta e outros planetas, consequentemente, participam dessa dança que envolve todos os seres viventes. E nós, como habitantes desse planeta Terra, estamos tendo a oportunidade de ascendermos com ele. Para que isso aconteça em cada um de nós, primeiramente precisamos nos individualizar. Dentro desse movimento planetário, é importantíssimo que tenhamos como ponto de partida uma única informação. Processo ascensional para nós, como seres humanos, é reconhecer a experiência vivida na energia da gratidão. Qualquer informação fora disso é a programação mental aproveitando-se da oportunidade de mais uma vez valer-se da própria ignorância, vaidade e arrogância, para atrapalhar o caminho de simplicidade que é o despertar. Simplicidade? Sim. Vamos lá. A ilusão, ou a mente, é complexidade, e a verdade, ou a alma, é simplicidade. Tudo o que aprendemos em nível mental faz parte da ilusão, do ego. Por isso, fazer curso sobre ascensão, ou qualquer promessa nesse sentido, é mais um processo ilusório que um ego iludido propõe. A ascensão é um estado de consciência inatingível pela programação mental. Isso quer dizer, é humanamente impossível falar de ascensão em nível mental. Não há aprendizado nesse processo. Somente a entrega, desapego e reconhecimento pode torná-lo desperto. Sendo assim, o que devemos fazer para nos beneficiar dessa mudança planetária e seguir com ele no processo de ascensão? Devemos mudar o olhar sobre nós mesmos, nos isentando de julgamentos, busca por reconhecimento, culpa e emoções que experimentamos em nossa experiência dual, de frequência tridimensional. Quando mudamos o olhar sobre nós, mudamos a conduta. Mudando a conduta, mudamos a vibração. Mudando a vibração, a frequência em nosso campo muda também. E assim estaremos inseridos no processo ascensional e participando dele de uma forma natural dentro das leis universais. O processo ascensional é baseado em informações energéticas e totalmente individual. São códigos de luz ativados em nossos campos sutis, etérico, refletindo no físico que se transforma gradativamente de matéria de carbono para cristalino. As memórias que a mente não consegue processar, por estarem fora de seu alcance, ou seja, por impedimento da própria experiência em viver distante da fonte. A sagrada presença Eu Sou
Deixa o ego em busca dessas energias, que não sentidas nem percebidas por ele. Por isso busca ele incessantemente no externo, assim como busca o amor em outros. Recebe a informação, mas não consegue transformar em energias correspondentes no que fala ou no que ensina. Os códigos de luz são energias em escalas vibracionais acima do que o ego conhece, e assim sendo, torna-se nula a informação mental sem a devida codificação, que é o sentir a transformação da informação em energia. A mente recebe a informação e não tem capacidade para processá-la. Por isso fica no modo repetição e cópia do que vê ou ouve, apenas na tagarelice como um alto-falante, sem capacidade energética de reconhecimento e transformação do velho no novo em si mesmo. Nessa mudança vibracional de uma dimensão para outra, não cabe nenhuma teoria velha e ultrapassada. São totalmente dispensáveis nessa nova frequência, cuja verdade chega através da vibração e ressonância individual de cada ser humano. Todas as informações necessárias para o próprio despertar fazem parte do pacote de informações que elaboramos em padrão de alma, disponibilizado para esse momento. Ao contrário do que se pensa e com certa urgência, é hora de deixarmos todas as informações externas fora do nosso campo, já que ascensionar é deixar os aprendizados externos e mergulharmos no que nem imaginamos ser em verdade esse maravilhoso salto no desconhecido e seguro lugar dentro de nós. Os conteúdos internos que precisamos reconhecer e liberar ou transformar já é um profundo estudo, e eles são o suficiente para darmos início ao nosso despertar. A programação mental aproveita de todas as oportunidades para manter-se no jogo. Coloca o manto ou a toga para falar, discursar, ensinar o que não compreendeu, pois ainda não foi clarificada. Está presa nos velhos padrões. Ainda projeta, aconselha, justifica, ilude e prende, em uma tentativa constante de curar-se, mas projeto no outro. Tudo isso para manter-se no jogo, não desistindo de estar em evidência. A mente tem como maior atributo a manipulação constante, criando um sistema sem fim em manipular as ações do outro, informando sobre ações que não libertam, mas prendem no jogo dual, disfarçado de ascensional. Isso tudo sem pensar em nível planetário, já que independentemente da raça humana, o planeta já se elevou. Consideremos então as fases da ascensão individual de cada um de nós, na certeza de que mais nada é preciso, a saber, reconhecimento, transmutação, ressignificação das energias dos padrões e emoções vivenciadas, experimentadas para cada um de nós, na experiência terrena de programação mental, na 3D, como lei kármica. O processo ascensional do planeta vem sendo elaborado pelas consciências de luz por incontáveis eras. Não é uma elaboração assim tão simples. As forças divinas têm tentado por todos os meios facilitar para que toda a humanidade possa trilhar nesse novo caminho e para que possamos nos reconhecer em verdade, luz e amor. Jesus, há mais de 2000 anos, deixou isso claro. A verdade vos libertará. E qual é essa verdade? A verdade é que nós somos apenas um fragmento do que realmente aparentamos. Nossa natureza divina é nossa meta ascensional,
Jamais o ego poderá fazer isso por nós. Quando nos encontrarmos nessa verdade, tornamo-nos livres. Livres de quem ou o quê? Livres da ilusão de quem somos. Livres da ilusão da personalidade egóica. Chegamos a esse tempo de liberdade, Maktub. Antes que o mal cresça, certifique-se da sua própria luz. Respire. Feche os olhos mais vezes por dia. Respire. Encontre esse lugar sagrado dentro de você mesmo. É o único lugar em que a verdade estará. Com amor e verdade, Morada dos Mestres.